14 anos e caiu no meu colo o livro O Cavaleiro das Trevas. Era a edição encadernada da editora Abril daquela minissérie do Frank Miller. Eu já curtia a história em quadrinhos, mas eu andava meio desgostoso, não estava mais acompanhando. E tinha aquela coisa que nem o pessoal costuma falar, né? Você passa dos 12 anos, os quadrinhos realmente ficam muito mais infantis e você não tem algum quadrinho, ou pelo menos na época a gente não tinha, que te estimulasse a continuar lendo, né? Você vai percebendo, assim, que a fantasia dos super-heróis, que era o que eu mais lia, já não me agradava tanto quanto me agradava quando eu era criança, quando eu tinha meus 10, 11 anos, né? Daí ali naqueles 14 eu tava me sentindo assim sem interesse, mas ainda curtia quadrinho, mas puta, parecia tão chato. E daí vou lá e compro O Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. E gente, sem brincadeira, até hoje foi a experiência estética mais incrível que eu já tive na vida. Eu me lembro a sensação, pensei que eu ia demorar uma semana para ler, que eu ia ler aos poucos, porque era um gibizão grosso. Sentei, li em questão de 2 horas o livro todo, assim, fiquei alucinado. E daí o que acontece é que toda vez que você tem uma experiência incrível, você tenta repetir, né? Então eu comecei a procurar mais e mais quadrinhos, querendo de volta aquela sensação. E na época a gente tinha muitas opções legais. Você tinha a revista DC 2000, que trouxe as primeiras histórias do Homem-Animal. Você tinha as graphic novels da editora Abril. A editora Globo também estava lançando muita coisa bacana. Tinha muitos títulos, muitas graphic Globo, que a gente chamava, né? Na Abril também você tinha aquele formatinho da Liga da Justiça, que eram as histórias super engraçadas lá, aquela via mais bem-humorada que o Kate Giffen e o J.D. Mates estavam fazendo. Era aquilo que eu estava lendo, era aquilo que eu estava na vibe, eu estava curtindo aquele material. E um dia, numa banquinha, voltando para casa, parei, entrei na banquinha e daí numa caixa, num canto, tinha as edições do Sandman, as mensais que a Globo estava lançando. Só que a Globo já tinha começado a lançar no final de 1988. E eu entrei nessa banca, era o comecinho de 89, então eu peguei as 4 primeiras edições. Comprei, dei uma olhada e, gente, de novo a minha cabeça explodiu só naquelas primeiras edições. Aquele primeiro arco que eu falei no episódio 1 dessa série de Sandman, né? E naquele primeiro arco, o Neil Gaiman fazia toda uma série de referências àquelas histórias que eu estava lendo. Era uma história em quadrinho que estava toda inserida naquele universo da DC Comics e fazia referências à Liga da Justiça, tinha um Ajax, tinha super-heróis, ele enfrentava o vilão que era o Doutor Destino, né? Então, você tinha uma história ali que brincava muito com os super-heróis, só que trazia um monte de elementos de terror e outras nuances, que a gente já falou antes, né? Que fazia um diferencial. Só que como a gente falou antes também, o Neil Gaiman ele entrou nessa pensando que a revista não ia passar da 12ª edição. Ele tinha um plano para as 8 primeiras e pensava em improvisar alguma coisa para as últimas 4 e encerrar, porque ele não acreditava que ia engrenar. Mas engrenou e o título engrenou muito bem, fez muito sucesso. E daí? Daí a Karen Berger, a editora, chega pra ele e fala: olha, cara, tá vendendo pra caramba, a gente não vai cancelar não, o que você vai fazer agora? E daí o homem, puta merda. Daí, porra, vamos fazer, então, já que eu não esperava que ia chegar tão longe, vamos começar a fazer umas coisas diferentes aí. Como assim coisas diferentes? Ele podia ter continuado naqueles arcos de super-herói, né? Herói, confronto, resolução, vilão, conflito, que é o que acontece no primeiro arco do Sandman. Mas o interessante é que já na 8ª edição, principalmente a 8ª e a 9ª, você tem uma mudança de tom que é muito interessante. O Neil Gaiman já tinha planejado a edição 8, quando ele bolou as 7 primeiras, e tinha esse conceito de você ter o personagem principal, o Sandman, o sonho, Morpheus, que é a encarnação antropomórfica do conceito de sonhar. E a ideia do Gaiman era isso, né? O sono é o irmão da morte, o sonho é o irmão da morte. E como seria essa morte? E o Gaiman bolou esse conto em que os irmãos se encontram, né? Então, a 8ª edição apresenta essa personagem, a morte, a irmã mais velha do sonho. E é uma edição que é muito interessante. Para começar, eu chamo a atenção para a abertura dela. Nessa 8ª edição, o Gaiman publicou um texto que se chamava A História Até Então. Era algo assim, era como se fosse um Previously on Sandman, né? Só que o que você tinha era ele descrevendo o resumo
das 7 primeiras edições, a história toda, a busca de Morpheus pelas suas ferramentas perdidas, as pessoas, os personagens que ele encontrou pelo caminho, as adversidades que ele enfrentou. Só que não era só um textinho de resumo, era como se fosse um conto, era todo ambientado, ele tinha toda umas estratégias de prosa e de texto que deixavam uma coisa muito encantadora, era muito gostoso de ler, e ele era longo, não era um resumão, era literalmente um microconto, né? As 7 primeiras edições transformadas num microtexto, que estava nessa 8ª. Esse texto já marca uma mudança, né, no rumo da história. Esse texto ele foi publicado na 8ª edição da Morte, mas se eu não me engano, nas encadernadas você costuma encontrar ele no 2º volume. Existem 2 opções que você pode comprar, né, atualmente, as histórias do Sandman. As versões Absolute, que são 4 encadernados, ou o que a Panini está publicando aqui no Brasil, a série em 10 volumes. Tradicionalmente se divide toda a saga do Sandman, todas as publicações mensais em 10 volumes. O primeiro, Prelúdios e Noturnos, trazia aquelas 7 primeiras histórias e essa história da morte. Mas esse conto, texto, resumo das edições que foi publicado na Morte, geralmente é publicado daí no 2º volume, que é a Casa de Bonecas. A Casa de Bonecas é uma série de histórias que eu vou falar posteriormente. O que eu queria falar agora são justamente dessas 2 edições. A Morte, a edição número 8, O Som de Suas Asas, e a edição número 9, que era Histórias na Areia. Essas 2 edições marcam uma mudança de tom muito bacana, porque ele deixa de lado aquela fórmula de super-herói, de confronto, e passa a trabalhar aquilo que vai começar a se caracterizar as histórias do Sandman, né? Na edição 8 da Morte, você vai ter a arte do Mike Dringenberg, que eu adoro, né? Você tem essas cenas de um pátio, uma praça, não sei onde, talvez na Inglaterra, talvez em Nova York, né? Esse personagem está sentado na praça, dando alimento para os pombos. Tem um pessoal que está jogando futebol. Eu acho muito bacana a onomatopeia, né? A criação onomatopeia, os sons, os ruídos em volta. Daí tem o punt lá do cara chutando a bola. Você não escuta, mas você lê, você vê as imagens e dentro da tua cabeça você começa a imaginar esse cidadão, os sons ao redor, a galera tá jogando futebol, vozes ao fundo, tudo vai na imaginação do leitor, daí depende de você ir entrando na história. Mas é possível, tá tudo lá na história do desenho. E tá lá o Morpheus, que a gente conhecia até então, dando comida pros pombos, né? Jogando farelo de pão pros pombos. Quando chega essa moça, senta do lado dele e começa a puxar conversa. O jeito dela puxar conversa é muito descontraído. Ela fala de Mary Poppins, fala de filmes, e de repente ela vê que o cara tá totalmente amuado, ela fala, porra, qual que é o problema? E daí eles começam a conversar. E ela fala, pô, mas eu tava preocupada com você, onde é que você tava? E ele, não, eu me meti numa busca, só que... Daí ele conta a história inteira pra ela e fala, eu não quis incomodar você, e daí ela fica puta, porque tipo, porra, eu gosto de você, você é meu irmão, como que você não queria me incomodar, você não deu notícias? Dá uma bronca nele e ainda fala, porra, você tá aí amuado porque você se meteu na tua busca, o teu joguinho, agora ele acabou, e você não tem culhões pra procurar alguma outra coisa pra dar sentido pra vida, né? Daí ela fala, pô, você pode ficar aí amuado ou você pode vir comigo que eu tenho trabalho pra fazer. E daí ele, tá, vou. Daí ele vai com ela e a história toda é uma tarde ou um dia de trabalho da morte. Ela vai visitando essas pessoas. Ela começa com um velho, né, um velho judeu que está num apartamento sozinho. Ela chega lá, a gente ouve a música, né, dele, ela interage com ele, ela é toda gentil, ela fala, você sabe quem eu sou. E em nenhum momento da história a gente fala, é a morte. A gente descobre que ela é a morte. O Gaiman não para dizer, eu sou a morte. E daí ela o leva. A parte da despedida é muito bacana, porque o Gaiman não fecha o que acontece. O próprio Sandman não olha para o que está acontecendo, a gente não tem uma visualização. O que a gente vê é a sombra das asas, e o Sandman, Morpheus, descreve o som de suas asas, né? O poderoso bater de suas asas. Então ela leva a alma para onde? Um dia a gente vai descobrir. Tem uma página que eu acho muito bacana, em que um recém-nascido tem uma morte no berço, a morte pega ela no colo e a criança ainda pergunta, pô, mas só isso dela? Só, é só isso.
né? E daí leva e é uma página impactante, tem um drama ali, né? A mãe chorando, tipo uma página bem pesada. Tem a comediante que morre no palco, eletrocutada ao pegar o microfone com o fio desencapado. Enfim, são várias histórias e o Morpheus acompanhando ela, vai conversando com ela, a gente vai começando a conhecer ela e ele também, até que ele começa a retomar um ânimo para retomar a vida, retomar a construção do próprio reino. E como o Gaiman mesmo falava, ele queria que a morte fosse alguém que fosse legal de encontrar lá no final, que fizesse sentido encontrar no final, alguém que fosse gentil. A morte se torna talvez a personagem mais popular da série. Ela é carismática, ela encanta todo mundo. Então, nessa 8ª edição, a gente tem encontro com essa personagem. A gente começa a delinear que existe uma família. São insinuadas nessa história as outros irmãos e irmãs do sonho. Delírio, desejo, são mencionadas ali, principalmente desejo, né? Oh, você é tão cruel quanto o desejo, talvez pior. Na 9ª edição, Histórias na Areia, né? Contos na Areia, depende da tradução, você vai ter duas pessoas, um ancião e um jovem. Eles estão caminhando num deserto e acabou de acontecer, ou está acontecendo, uma cerimônia de transição desse jovem saindo da infância, da juventude e entrando finalmente na maturidade, na vida adulta, né? E fazia parte desse cerimonial eles caminharem pelo deserto e ele ouvir uma história. Já no começo a gente vai ver um monte de referências a essa questão das histórias. Ele fala, existem histórias que são contadas só para os homens, existem histórias que são contadas só para as mulheres. Essa é uma história que é contada só para os homens nesse ritual e é contada só uma vez na vida. Naquele deserto, anteriormente, o que você tinha era uma grande cidade reluzente, né, de esmeraldas, joias, e ela era governada por uma princesa, uma jovem princesa chamada Nada. E um dia ela é visitada por um estranho à noite, olha pela janela, se apaixona por ele, ele some no dia seguinte, ela manda procurar por todo lugar, ela não encontra. Na tristeza dela, ela vai buscar ajuda ao rei dos pássaros. Ela descreve o estranho que tinha visitado ela e o rei dos pássaros fala: não vá atrás, esse é um amor proibido, porque esse cara é o rei dos sonhos, não é bom que humanos e perpétuos, que é o nome como ele se refere, né, os sem fim, se misturem, porque isso traz consequências bárbaras, mas ainda assim ela queria muito encontrar ele, ela fica toda triste, ela sai do reino dos pássaros, né, volta para casa chorando, e daí um passarinho vai lá com ela e fala: olha, eu sei de quem você está falando, eu sei como encontrar ele. E esse pássaro ajuda ela, encaminha ela para encontrar. E ela acaba entrando no reino dos sonhos e encontra. E descobre que o homem pelo qual ela estava apaixonada era o Sandman, né? Ou o Morpheus, ou nesse caso dessa história, Kaiku, que é o nome que ela se refere a ele. Cada cultura, cada pessoa, cada espécie enxerga Morpheus de uma maneira completamente diferente. Eles têm uma noite de amor. O resultado dessa noite de amor é que ao alvorecer conta a história que o sol nasceu, viu os dois dormindo juntos, ficou enfurecido e destruiu a cidade inteira numa bola de fogo. Outro aspecto do Morpheus, que a gente vai vendo que ele é um pequeno canalha, né? Porque ele é apaixonado pela mulher, ele pede para ela que ela fique com ele, ela fica desesperada, ela fala: minha cidade foi destruída, eu não posso ficar com você, ele insiste, ela se para não ficar com ele, e daí quando ela tá indo pro reino dos mortos, ele vai atrás dela e fala: se você não ficar comigo, eu vou te jogar no inferno. E daí ela: não me peça de novo, porque eu não posso ficar com você, você vai me jogar no inferno. E ele pede mais uma vez, e esse é o final da história, né? O nosso jovem ouvindo o ancião contar a história todo intrigado e falando: e o que foi que ela respondeu? E daí tem aquela pausa dramática, ele fala: ela respondeu não, né? O que mais que ela ia responder? Nessa hora você tem essa história dessa personagem, você vai lembrar que lá no primeiro arco, né, nas primeiras edições, na edição número 4, para ser mais preciso, em que o Morpheus descia para o inferno e era guiado pelo demônio Etrigan, né, até o palácio de Lucifer, ele passava pela cela onde ele tinha trancado Nada,
né? Então Nada estava no inferno sofrendo há milhares e milhares de anos porque ela não tinha cedido aos caprichos e à carência de Lorde Morpheus, né? Então ali você já começa a pensar, cara, que filho da puta. E você começa a construir essa imagem, só que não é uma questão só do Morpheus ser um imbecil, um abusador. É uma questão dele também ser um imaturo. E isso é uma ideia que a gente vai construindo ao longo da história. Mais tarde, essa história da Nada vai ser muito importante para outra saga, a Estação das Brumas, que a gente vai ver mais adiante. Mas o interessante aqui agora é que você tem um personagem extremamente imaturo, extremamente egoísta, que não suporta ser contrariado e que violenta a pessoa que ele ama com uma punição completamente desmedida, porque simplesmente ela não tem condições de retribuir o amor dele. E outro aspecto que eu acho muito legal dessa história é quando o Gaiman escreve lá, existem histórias que são para homens e para mulheres, e essa história da Nada, contada para os homens, é desse jeito que nós conhecemos. Mas a história das mulheres ninguém sabe, porque é contada só para mulheres. Com essas duas edições, então, o Gaiman faz uma mudança de ritmo nas histórias, faz uma mudança de abordagem. Na Morte, você vai ver a questão do diálogo, você vai ver a questão das interações pessoais, das relações familiares, a construção da família dos Perpétuos, né, do Sem Fim, que vai ser muito importante ao longo da série. A gente vai ver isso daí, essas questões das relações entre os irmãos. E na 9ª edição, ele também delimita que o que ele vai fazer é um ensaio sobre contar histórias. A ideia de contar histórias, de fazer narrativas, a memória, a construção de mundo que a gente faz, vai ser um dos temas da história e ele vai abordar isso várias e várias vezes. Essas duas edições, então, marcam uma mudança de rumo, de tom na série, que vai orientar todo os demais histórias da série. Tanto é que muita gente às vezes escuta eu falar Sandman é uma história de super-herói e discorda justamente por isso. Ele, a partir dessas edições, começa a adotar estruturas de narrativa que não se encaixam naquilo que a gente está acostumado com super-herói. Apesar disso tudo, a gente vai ver em vários momentos dessa série pra frente, em que ela está acontecendo dentro do universo super-herói da DC. Só que não é o universo super-herói da DC, é o universo super-herói da DC na perspectiva e na narrativa do Neil Gaiman. Acho que a arte do Mike Dringenberg é muito bacana, e eu acho que ele tem um quê de fanzineiro, ele vai usar muita colagem, vai ter muito xerox. São texturas, assim, que ficam na página e que eu adoro, assim, é um dos meus artistas favoritos. Como é que eu encerro isso aqui? Daqui para frente, o Mike Dringenberg vai desenhar mais umas edições, até a edição 20, né? Tem umas edições que uma boa parte que ele participa, e a saga inteira da Casa de Bonecas, que é o próximo volume que a gente vai falar, é em cima dele. Essa história da Nada, né, a Histórias na Areia, Contos na Areia, ela está nesse segundo volume, né, de Sandman. Então, a História da Morte encerra o primeiro, a saga de super-heróis, e essa história, contando a tragédia de Nada, está no segundo volume, faz essa ponte. E daí a gente vai ter esse segundo grande arco dele, que se chama Casa de Bonecas, que tem muita historinha legal de bastidor para contar.